Sejam bem-vindos ao canal. Cleópatra havia reafirmado sua posição como soberana do Egito, e sob seu comando, a cidade de Alexandria se transformava em um verdadeiro reduto cultural. Com recursos abundantes e seu próprio interesse em artes e ciências, a rainha fez com que a cidade se tornasse um centro de conhecimento e riqueza jamais visto. Foi então que Cleópatra decidiu atravessar o mar em direção a Roma. Acompanhada de seu filho Cesariano, o menino nascido da união com o general mais poderoso da época, Júlio César. A elite romana desprezava a aproximação entre o líder e a rainha, enquanto boatos se espalhavam como fogo. Ele perseguiu os assassinos e, diante da população, leu o testamento de César. Cleópatra preparou uma entrada que ficaria marcada na memória dos que a presenciaram. Ainda naquele ano, Cleópatra convidou Marco Antônio para conhecer Alexandria. Ele aceitou, e depois de uma temporada de festas e encontros secretos, os dois permaneceram em contato através de cartas, mesmo à distância. A tensão política em Roma, porém, impedia a aproximação definitiva do casal. Ela viajou em um navio luxuoso, com popa dourada, remos de prata e velas tingidas de púrpura. Cleópatra deu à luz 2 filhos de Marco Antônio, gêmeos batizados como Hélio e Selene, menos nomes que faziam referência ao Sol e à Lua, símbolos eternos do céu. Enquanto isso, em Roma, Marco Antônio tentava se reconciliar com a situação política, e chegou a retomar o casamento com sua esposa Fúvia. Mesmo assim, Cleópatra permanecia em seus pensamentos. A morte de Fúvia, pouco tempo depois, abriu caminho para que o general considerasse uma união definitiva com a rainha egípcia. Flautistas e músicos acompanhavam a embarcação, enquanto o perfume das flores e essências se espalhava pelo ar. A multidão se reuniu às margens do rio, deixando seus afazeres para contemplar a chegada da rainha egípcia. Para surpresa de muitos, Cesariano, filho de Cleópatra, não estava entre os herdeiros. O posto de sucessor foi entregue a Otávio, sobrinho do ditador. Com Roma mergulhada em incertezas, Cleópatra decidiu retornar ao Egito, enquanto Marco Antônio e Otávio reuniam suas tropas para caçar os conspiradores que haviam traído seu líder. Como estratégia política, ele ofereceu sua própria irmã, Otávia, em casamento a Marco Antônio. O plano foi aceito, e em pouco tempo, o general e Otávia tiveram 3 filhos, 2 anos após o assassinato de César. Marco Antônio assumiu o posto de cônsul e viu o poder se dividir entre ele, Otávio e outros líderes, enquanto a tensão entre os impérios crescia silenciosamente. Mesmo assim, César foi nomeado ditador perpétuo, isolando os senadores e aumentando o temor entre aqueles que ainda detinham algum poder. Em segredo, começou-se a tramar a sua morte. No ano de 44, à sessão, no Senado, Júlio César foi assassinado brutalmente por um grupo de conspiradores políticos. Naquele período, César governava com mãos firmes. Era o senhor absoluto de Roma, impondo reformas sociais e políticas que remodelavam a estrutura da República. Organizou um grande desfile em sua própria homenagem, onde trouxe prisioneiros e inimigos derrotados, incluindo Arsinoe, irmã de Cleópatra. Ela foi exibida diante da multidão como símbolo da vitória romana sobre o Egito. Enquanto isso, a rainha egípcia caminhava pelas ruas de Roma, observando uma cidade que, embora importante, não se comparava à grandiosidade cultural de Alexandria. O relacionamento entre Júlio César e a misteriosa soberana estrangeira causava escândalo. Com a cidade tomada pelo caos, Marco Antônio, o braço direito de César, menos assumiu a liderança da vingança. Alguns anos depois, em 41 código, Marco Antônio enviou um mensageiro a Alexandria, convocando a rainha para um encontro em Tarso, cidade situada onde hoje é a Turquia. Marco Antônio ficou fascinado à primeira vista. A rainha, adornada com joias e vestes refinadas, usava toda a sua habilidade de sedução e inteligência para atrair o poderoso general M. No entanto, Otávio, sobrinho, com a saída de Lépido da vida política, o poder de Roma ficou dividido entre Otávio e Marco Antônio. Otávio controlava o oeste, enquanto Marco Antônio governava as províncias orientais. Mesmo casado e contra a vontade de Otávio, Marco Antônio não conseguiu resistir a Cleópatra, e os dois se reencontraram na cidade de Antioquia, onde oficializaram sua união. De volta a Alexandria, o casal viveu momentos de pura grandiosidade,
com festas luxuosas e demonstrações públicas de poder. Assim você não perde nenhum episódio das tramas que moldaram o destino das civilizações. Ative o sininho, deixe like e compartilhe esse vídeo com quem também adora os mistérios da história. Mas a paz durou pouco. Um ataque dos partas na Síria forçou Marco Antônio a deixar o Egito. Otávio, irritado com essa relação e pela rejeição pública de sua irmã Otávia, passou a temer que Marco Antônio entregasse parte do Império Romano aos egípcios. Essa tensão culminou na Batalha de Ácio, em 31 a.C., uma gigantesca guerra naval travada nas águas da Grécia. Cleópatra acompanhou seu amado, mas ao ver a derrota se aproximar, retornou ao Egito e anunciou falsamente uma vitória. Porém, Otávio venceu a guerra e colocou fim à República Romana, dando início ao período imperial. Enquanto isso, Cleópatra tentava manter sua influência e salvar o que restava de seu reinado. Mas Marco Antônio já não era mais o mesmo após a derrota. Otávio chegou a propor clemência para Cleópatra, caso ela traísse Marco Antônio, oferta que a rainha recusou. A tensão chegou ao auge, quando, cercada e sem saída, Cleópatra começou a planejar seu próprio destino, estudando com seu médico uma forma indolor de morrer. Quando Marco Antônio soube falsamente da morte de sua amada, tomou sua espada e feriu o próprio peito. Mas o golpe falhou e ele agonizou até reencontrá-la. Marco Antônio deu seu último suspiro nos braços de Cleópatra, pedindo que ela tentasse se aliar a Otávio para salvar sua vida. O herdeiro de César, Cesariano, também foi executado algum tempo depois. Em luto, Cleópatra seguiu a tradição egípcia e romana de mutilar-se em desespero, o que a deixou debilitada e entregue aos cuidados de Otávio. E se você gosta de histórias marcantes como essa, cheias de intrigas, batalhas e amores proibidos, aproveita agora para se inscrever aqui no canal Véu da Humanidade.